Olá! O Panorama começa agora com reportagens que foram destaque no telejornal Diário da TVT. Uma visão do mundo do trabalhador, dos direitos humanos e movimentos sociais sobre temas importantes da sociedade. Acompanhe. Os deputados federais Paulão e Maria do Rosário, do PT, e Luísa Erundina, do PSOL, entregaram a representantes das Nações Unidas no Brasil documento que relata violações dos direitos humanos no governo Temer. A carta denuncia a chacina de trabalhadores rurais no sul do Pará e a repressão no ato por eleições diretas em Brasília. Ambos os casos ocorridos na semana passada. Carlos Caramelo, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, participou do Ocupa Brasília e destacou que, ao contrário do que a grande mídia divulgou, a mobilização era pacífica e democrática. O movimento daquele organizado estava muito tranquilo. A concentração no estado do Mané Garrincha, você viu o ambiente, as pessoas conversando, pessoas de vários estados. E assim, o que era comum era o direito de reivindicar, era o direito de falar assim, olha, nenhum direito a menos, que foi a pauta das centrais sindicais. Assim, tinha movimentos sociais, as pessoas, quando nós passávamos na rua, nós dialogávamos com os moradores de Brasília também, e eles apoiavam o movimento. A concentração do protesto aconteceu no estádio Mané Garrincha e reuniu cerca de 200 mil pessoas de todos os estados do país, que marcharam até a esplanada dos ministérios, onde houve a repressão da polícia e as depredações. Manuel Otaviano da Silva, da Associação de Moradores de Heliópolis, considerou a truculência da polícia desproporcional. E a gente foi de uma forma pacífica, mas quando chegamos em Brasília, o que a gente se viu lá foi um cenário de guerra, porque a polícia, eu acho que perdeu todo o controle, jogando bomba em cima de quem estava, todo mundo, fazendo com que o ato não fosse pacífico e ainda quer botar na nossa conta. Quem provocou o vandalismo foi a própria polícia. Nani Cruz, liderança comunitária na Zona Sul de São Paulo e diretora da Central de Movimentos Populares, ficou revoltada com a repressão na rodoviária depois da dispersão dos manifestantes. Estávamos dentro da rodoviária almoçando e tinha um grupo de jovens gritando simplesmente grito de guerra. E aí, de repente, os policiais invadiram a rodoviária e já sem falar nada, era muito policiais jogando spray na cara de todo mundo, inclusive atingiu crianças, pessoas que estavam na manifestação e pessoas também que não estavam na manifestação, estavam na rodoviária. Muitas pessoas passaram mal, inclusive um bebê que nós viemos embora sem saber o que aconteceu com aquele bebê. As lideranças de movimentos sociais consideram um decreto de Michel Temer de convocar as Forças Armadas absurdo e inaceitável. A medida foi tão criticada que no dia seguinte o decreto foi revogado. O que a gente viu naquele momento, ser reprimido esse movimento, mostra o total despreparo que esse governo tem com as questões sociais, na relação com o povo, na capacidade de exercer cidadania. Isso preocupa, porque estão tirando o direito de sonharmos com uma sociedade melhor, com um país melhor. Nós temos que sentar à frente do Brasil Popular e ver um novo ato, de uma nova forma, talvez não ir na Brasília, mas uma greve direta para as cidades, as capitais. Agora, uma coisa está claro, das ruas nós não vamos sair. A Corte Interamericana de Direitos Humanos começou a julgar em San José, na Costa Rica, o caso da morte do jornalista Vladimir Herzog. Ele foi assassinado por agentes da ditadura brasileira em outubro de 1975. O julgamento do caso Herzog pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, acontece 42 anos após a prisão, tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog. Eu acho que a nação tem que assumir o que eles fizeram. Assumir o que eles fizeram. Assumir o que eles fizeram é ir atrás, entende? Atrás da verdade. Por que essa impunidade? Por quê? Eu acho que o cidadão merece uma resposta de tudo isso. A gente tem vergonha, eu tenho hoje vergonha do meu país, coisa que eu não tinha, eu tenho vergonha do meu país. Por tudo que aconteceu e por tudo que está acontecendo. Essa é mais uma ação que a gente move contra o Estado brasileiro, dessa vez na
na esfera internacional, porque todas as outras que a gente moveu dentro do Brasil, o Estado se negou a dar continuidade, alegando a lei de anistia ou a questão de prescrição, né? Então só nos restou ir para a esfera internacional. Vladimir Herzog trabalhava como diretor de jornalismo na TV Cultura de São Paulo, na época da ditadura civil-militar. Em 24 de outubro de 1975, Herzog compareceu espontaneamente ao DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informação, para ser interrogado sobre uma suposta ligação dele com o Partido Comunista Brasileiro. Herzog ficou detido e morreu no dia seguinte. O regime militar divulgou esta foto, alegando que o jornalista havia cometido suicídio por enforcamento. Somente em 2013, a família recebeu do Instituto de Geociências da USP, a Universidade de São Paulo, um novo atestado de óbito com a causa mortes por lesões, maus tratos e asfixia. Para mim foi muito difícil, foi um processo muito doloroso, deixou cicatrizes profundas, mexeu muito com a minha vida, mexeu muito com a vida da minha mãe, isso eu posso falar um pouco porque eu estou muito próximo, né? Além da família de Vladimir Herzog, profissionais da imprensa também desconfiaram da versão dos militares sobre a morte do jornalista. E em 1976, o Jornal do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo publicou um manifesto com 1.004 assinaturas contestando o laudo de suicídio. O documento Em Nome da Verdade, os jornalistas e as dúvidas sobre a morte de Herzog também foi publicado na seção de classificados do jornal O Estado de São Paulo e encaminhado à auditoria militar. Amigo de Vladimir Herzog, o também jornalista Sérgio Gomes fez um manifesto na Praça Imemorial Vladimir Herzog, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Eu não poderia estar em outro lugar que não aqui hoje, exatamente reafirmando a luta do Vlado, que era da reportagem, ouvir o povo, tá certo? Democracia para a gente dar conta de quais são os problemas brasileiros são grandes e complexos demais para ser resolvido com uma canetada de quem quer que seja, tem que ter a participação popular, e isso não acontece sem imprensa livre, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, ou seja, democracia. A democracia é o cabo da faca por onde a gente pega para lutar por justiça, contra a violência, contra a ignorância. A privatização do saneamento básico, como quer o governo de Michel Temer, pode tornar o serviço caro e inacessível para o consumidor. Apesar dos avanços no setor na última década, mais de 40% da população brasileira não tem acesso a saneamento e 62% do esgoto não é tratado. Para especialistas, o processo de privatização não vai acabar com este déficit. O setor privado de saneamento atua em apenas 304 municípios brasileiros. Os estados com maior número de privatizações são o Tocantins, com 125 municípios, seguido de São Paulo, com 50, e do Mato Grosso, com 41 cidades. 32 milhões de brasileiros dependem de empresas particulares para o abastecimento de água e coleta de esgoto, o que representa 5% da população. Mas a meta do setor privado é atender 40% da população até o ano de 2020. E para alcançar esse objetivo, os empresários vão receber ajuda do BNDES. Então eles pegam empréstimos com juros baixos, né? E esse dinheiro vai se reproduzindo, né, no mercado financeiro, e eles vão fazendo as obras com dinheiro público, com dinheiro que é nosso, né, porque o FGTS é dinheiro do trabalhador e o BNDES usa recursos do FAT, que também é dinheiro do trabalhador. Grande parte dos estados onde os serviços foram privatizados, né, você percebeu um aumento de tarifa, as empresas não têm cumprido o que elas se comprometem no contrato, ou seja, não têm feito os investimentos previstos, né? E a população mais pobre é a que mais sofre. Para os especialistas, o Brasil caminha na contramão da história, porque a privatização do saneamento se mostrou ineficaz em vários países. Cidades como Berlim, Buenos Aires e Paris devolveram o serviço ao poder público depois de uma gestão desastrosa da iniciativa privada. Tem várias cidades de vários países que estão remunicipalizando o serviço. E uma das consequências da retomada dos serviços de saneamento pelo Estado, no caso de Paris, foi diminuição da tarifa e aumento dos investimentos.
Declarada um direito humano pela ONU em 2010, a água ainda não chega a todos os brasileiros. De acordo com os especialistas, com o serviço privatizado, ela ficará mais cara e menos acessível. Uma outra particularidade que é um percentual de população não atendida ainda muito importante, né? E essa população não atendida é uma população pobre, ou seja, que tem uma capacidade de pagamento muito baixa, né? Uma população que deveria ter direito a algum modelo de ajuda social, tarifa social. Se a gente, com uma série de políticas públicas, uma série de avanços, né, não conseguiu universalizar o acesso, né, com investimentos públicos importantes, né, porque mal ou bem durante o PAC teve, né, muitos investimentos importantes, não vai ser agora com o capital privado que isso vai acontecer. Como é que a gente pode brecar isso, se é possível? Olha, eu acho, sinceramente, que tem que ter uma profunda articulação entre os mais variados movimentos sociais, desde o movimento sindical, passando pela igreja, pelas comunidades de base, pelos movimentos populares, pelos movimentos de moradia. Agora, crianças e adolescentes que vivem na rua podem dizer o que precisam e o que querem. O grupo de trabalho Criança e Adolescente em Situação de Rua e na Rua fez a primeira ação do programa no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo. Érica tem 16 anos, quer ser enfermeira e ter uma casa para acolher todos os menores da região central de São Paulo. Mas o desejo ainda está distante, já que não estuda e mora na rua há 10 anos. Ela não acredita no poder público. Se você pudesse dar um recado para as autoridades, o que você falaria? Nada, né? Porque não vai valer de nada a minha palavra. Apesar da descrença, ela gostaria que o poder público ao menos amparasse as crianças e adolescentes que vivem na rua. Esta atividade, realizada no centro de São Paulo, atraiu crianças e adolescentes justamente para que elas próprias dissessem o que esperam dos governantes e quais políticas públicas deveriam adotar. A metodologia da audiência lúdica hoje está baseada na construção de algumas tendas temáticas. Nós temos aqui a tenda que quer ouvir a questão da segurança dia e noite na rua. Tem uma outra tenda que tem o objetivo de levantar a realidade da saúde. Aí a saúde vai trabalhar a dependência química, a gravidez precoce e toda a realidade de saúde deles. Uma outra é esporte, cultura e lazer. E outra é a questão da moradia, que é o resgate históricos dele, da família, de onde eles vêm. Então, através dessa abordagem das tendas temáticas, nós estamos escutando o menino e a menina e tirando a proposta deles diretamente. Entre rodas de capoeira, jogos, cortes de cabelo, as crianças e adolescentes contavam sobre a vida e o futuro. Só quero progresso agora, daqui para melhor. Já consegui tirar reservista, ó. Tirei reservista, o título, CPF, carteira de trabalho, RG. Estou com encaminhamento do serviço aqui também. Tem que ter também força de vontade. Eu tive. Estou correndo atrás. Não pode desanimar. Por causa da ação violenta da Prefeitura e do Governo do Estado na Cracolândia, os organizadores afirmam que crianças e adolescentes desapareceram do centro e se dispersaram pela cidade. Eu tenho a nítida impressão de que os eventos todos estão atrapalhando este nosso trabalho. A ação da Cracolândia e tudo o que se transcorreu daquela ação para cá. A garota Kelly, de 13 anos, saiu de casa porque, segundo ela, o clima não era bom. Sobrevive pedindo ou ganhando alimento. Ela tem 2 sonhos, um dia voltar para casa e ser cantora. Desde pequena meu sonho é cantar e Deus me deu esse dom. Não finja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua. No próximo bloco, gestão pública da maior cidade do país atua de forma autoritária. E o coletivo Perifa Atividade abre um espaço onde a prioridade é o conhecimento. O Panorama volta já.